essa tristeza que você sentiu, eu passei por um período faz pouco tempo muito pesado também desse, ainda tô me recuperando. Você acha que é falta de Deus? É o quê? Às vezes você vê tá tudo certo na tua vida, muita gente pode estar passando por isso agora, fala: "Pô, eu não vejo problema na minha vida, por que que eu tô me sentindo triste? Por que que eu tô me sentindo assim?" Normalmente, o Vilela, é uma falta, é uma É, ausência de alguma coisa. Porque a vida com Deus, ela transforma a vida do ser humano de verdade, sabe? E não tem a ver sobre bens materiais, não tem a ver sobre resultados, não tem a ver sobre números. Tem a ver com um negócio que a gente chama de paz, sabe? É uma paz que excede todo o entendimento. Então, quando o nosso relacionamento com Jesus, quando a nossa vida com Deus ela está organizada, as outras coisas tendem a se aplainar, assim, sabe? A se organizar. É como se a paz fosse menos vezes interrompida a partir desse momento. Então, Dave, a minha experiência me diz que quando eu estou diferente, que eu estou estranho, eu preciso voltar para um lugar. E esse lugar é para minha vida de oração. Então, quando eu sinto vazio, sinto alguma coisa errada dentro de mim, pode ter certeza que esse é o termômetro para retornar o meu coração ao lugar certo, sabe? mas você é um cara experiente, você sabe fazer essa oração. E quem a gente fala aqui pra todo mundo, né? Sim. E quem tá sentindo, tem esse sentimento e fala: "Pô, eu não sei orar, eu não sei o que pedir, como que eu faço? Eu não sei ler a Bíblia." O que que essa pessoa faz? Ela quer dar um passo, o que que ela faz? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Não tem o que fazer. É, A pessoa vai ter que ser acessada pela palavra. Não tem como ser de outra maneira, não é por osmose, nada mágico. não é nada mágico. A gente precisa da palavra. E essa talvez seja a maior alegria da minha vida, porque dentro dessa realidade, talvez a minha função como evangelista é o que primeiro chega na cena do acidente, sabe? Então essa é a razão minha de existir. Todos os dias a gente encontra milhares de pessoas exatamente nessa fase da vida, que você às vezes entra na internet ou procura alguma coisa dizendo, Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Às vezes é a oração mais verdadeira, porque não tem É, palavras escolhidas, é o que a alma está exprimindo, sabe? E aí nesse momento uma palavra entra para trazer esperança, para trazer conforto e apontar para a direção do que pode mudar a vida do ser humano de verdade. Então, essa é a maior missão da minha vida. É nesse momento que eu me torno útil na vida de alguém. No dia que a pessoa precisa de uma direção. mas quando você sentiu isso, foi nessa experiência, você já imaginou que ia fazer isso? Não, Ou foi uma coisa não? não foi, foi Ah, formado. é? Por Você quê? tinha na cabeça o quê? Quando eu tive encontro com Jesus, aconteceu algo comigo. Eu me Tá. apaixonei. Mudou tua vida. Quando você começa a namorar, o primeiro namoro, a gente quer falar pra todo mundo que tá namorando. Então a gente mostra aliança, a gente quer que as pessoas saibam, os nossos É. amigos sabem. Com Jesus, o que a gente chama de primeiro amor, é quando o teu coração fica tão inundado daquilo que você quer que todo mundo viva a mesma coisa. Em algum momento você fica até um pouco chato, porque você quer sufocar o outro com a verdade que te alcançou, sabe? Eu me lembro que quando eu tive um encontro com Jesus, a minha primeira oração, naqueles dias que se seguiram, foi que todos os meus primos tivessem aquele encontro com Jesus. Porque eu sabia o que aquilo poderia produzir de verdade. Então, eu me apaixonei primeiro, eu fui transformado primeiro, e aí comecei a falar de Jesus para as pessoas, e na verdade, no início, era só o meu testemunho. Era só a experiência. Só que a experiência ela não é suficiente para a vida de alguém. A palavra é o manual real. Né? A experiência ela não pode ser repetida. Eu não posso dizer que se você dobrar o seu joelho e fazer a mesma oração que a minha, você vai ter a mesma resposta, É. porque a soberania de Deus é inalcançável. O que ele toma por decisão, eu não sei como questionar e não tem como compreender na sua totalidade. Eu só sei que no dia que eu precisei, eu tive uma resposta. Às vezes, no dia que alguém precisa, tem um vídeo de alguém, tem uma mensagem, ela recebe uma ligação. Alguém que pode seja a forma que abordar Deus... ela na rua e falar alguma Exatamente. coisa pra ela. Milhares de igrejas, milhares de pregadores, milhares de homens de Deus, de mulheres que têm a mesma verdade e que podem alcançar essas pessoas. Mas essa faz parte da minha missão de vida. Então, mas É como a que função foi de quem chega primeiro. dessa tua conversão verdadeira para o que você tá fazendo hoje? Como que foi esse estágio? Como que foram acontecendo? Foi diferente, cara, porque Você continuou estudando. continuei estudando, me formei na faculdade, mas no último ano da faculdade já estava estranho. É. Eu não conseguia mais controlar a minha agenda, por exemplo. Por quê? Quando eu tinha 20 anos ali, eu comecei
a liderar os jovens da minha igreja. Eu comecei a dar aula na escola dominical, com as lições que eu já estava apto a falar sobre. E aí as pessoas das igrejas vizinhas começaram a me chamar para ir nos lugares, né? Então eu ia, pregava na igreja, daí voltava para casa. E aí outra igreja me chamava. Então foi irradiando, foi Joinville, os bairros da nossa cidade, depois começou a alcançar as cidades vizinhas e quando a gente viu, estava no Brasil inteiro. E isso sem o advento da internet. Ah, é? Antes da Não, internet isso é isso? tudo antes da internet. Eu viajei uma boa parte do Brasil antes de acontecer o advento da internet, que foi em 2018. Então, até então, eu era um pregador da Assembleia de Deus, que pregava para jovens, dentro do ambiente da igreja, pregava em conferências, em cultos normal, até o momento que veio os vídeos da internet. E aí, quando veio os vídeos da internet, eu percebi que eu comecei a alcançar pessoas que não faziam parte da igreja e que precisavam de Jesus. E aí comecei a entender que o meu chamado não era o que eu desejava, o que eu achava mais maneiro. Era, na verdade, o que eu nunca havia imaginado. Que era ser esse evangelista, que é apresentar Jesus para as pessoas e gerar uma consistência de uma caminhada com Jesus nesse início de jornada. Então, quando a internet rompeu os muros, né, rompeu as paredes da igreja, a gente começou a acessar pessoas que a gente nunca imaginou. A nossa, assim, a forma que aconteceu foi muito avassaladora, foi muito rápido. Ah, é? Foi muito rápido. Isso eu estou falando de 2018. Pô. Então hoje a gente está em 2023. Então fazem 5 anos e hoje a gente tem um alcance de 40 milhões de pessoas que seguem nas redes sociais. Como você começou? Que tipo de vídeo você fazia? Foi assim, eu estava nos Estados Unidos com a minha esposa, meu filho tinha acabado de nascer. Você estava fazendo o que lá? A gente foi para ele nascer lá. Ah, tá. Por algum motivo que a gente até hoje não sabe explicar direito, mas a gente ganhou de presente e fomos para lá. Tá. Só que quando a gente estava lá, a nossa vida já estava dentro de um ambiente ministerial muito desenvolvido. Quando a gente foi para lá, a gente pausou tudo. Eu trabalhava numa emissora de rádio já há 6 anos nesse período, então já estava muito distante de uma realidade, por exemplo, do direito, só que quando eu fui lá, todas as portas se fecharam. Parece que é isso que eu digo, assim, que quando Deus afunila o caminho, que a gente só consegue chegar na frente de uma porta, sabe? Eu estava nessa situação lá. As opções vão as caindo, portas fechadas, E aí, lá nos Estados Unidos, no mês de janeiro, sentado na mesa da casa dos nossos amigos que haviam nos recebido, naquele lugar eu tive uma experiência com o Senhor, onde Deus me mostrou um novo jeito de comunicar a mesma verdade. O Titanic, ele, quando lançou, era VHS. Hoje é DVD. É o mesmo filme. A forma de entregar que é diferente. Hoje é nem DVD, já hoje é não é mais nem DVD, é o streaming, exato. Então, eu Mas só é o mudei mesmo a filme. forma de entregar. Entendi. A mesma verdade que eu preguei durante 7, 8 anos da minha vida, eu levei para a internet, só que na época eu reduzi o tempo para ser acessível às pessoas e a primeira mensagem não alcançou muita gente. Eu gravei para 30 pessoas. Gravei naquela época, a gente pegou um restaurante de um amigo nosso e eu gravo num banquinho, não sei se você já chegou em algum momento ver o vídeo, né? Eu gravo com um microfone muito semelhante a esse, que não era o que eu queria, e tive que sentar num banquinho porque não havia cadeira para as pessoas. Não foi porque eu planejei o banquinho. Não, é porque não tinha como eu falar de pé e as pessoas sentadas no chão por causa que ia dar dor no pescoço. Entendi. Então, naquele dia, tudo que deu errado, na verdade, estava gerando algo novo. E aí, quando saiu o segundo vídeo, que foi uma mensagem chamada Cegueira, aquela mensagem mudou a nossa vida. E começou a alcançar muita gente. E aí, num prazo de 1 ano, a nossa vida mudou de maneira absurda. No mês seguinte, que foi o mês de março, a gente teve quase 3 mil convites para viajar ao Brasil. E aí as coisas foram mudando, a gente começou a entender que a gente precisava ser estratégico, a gente precisava ser intencional em alcançar as pessoas que precisavam daquela verdade. E aí as coisas foram migrando, acontecendo e a gente chegou aonde a gente está hoje. A verdade é a mesma, só a forma de entregar que mudou. Você acha que é profético essa coisa que está acontecendo agora da internet? Porque quando a gente imaginava que na Bíblia fala para levar para todos os cantos do mundo a palavra, não existia internet, né? Sim. E agora tem essa possibilidade de chegar realmente a qualquer canto
Do mundo. do mundo. Tem É. alguém na Inglaterra que pode estar assistindo esse papo agora, e tem, né?